E aí, meus queridos, tudo bem? Como vocês têm passado? Espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai abordar a Mesopotâmia e o Egito, né? Mesopotâmia, né? O termo Mesopotâmia significa o quê? Terra entre rios. E quais são esses rios? São os rios Tigres e o rio Eufrates. Aqui, ó. Eufrates e Tigres. A Mesopotâmia é essa região que está entre os dois rios, né? Tanto que o nome Mesopotâmia significa o quê? Terra entre rios. Beleza? E essas terras estão entre quais rios? O Tigres e o Eufrates. Está bem escrito aqui. Beleza? As civilizações que ocupavam a região usufruíram da chamada crescente fértil. Vamos lá. A crescente fértil é essa crescente, esse mapa daqui de baixo, essa linha pontilhada em forma de lua. Vejam bem que a crescente fértil ela pega outras regiões além da Mesopotâmia. Olha a Mesopotâmia aqui no meio. Né? Outros povos, outros territórios vão ali se beneficiar dessa chamada crescente fértil. Beleza? A Mesopotâmia ela está dentro do território que abrange a crescente fértil. Essas civilizações que nós vamos falar aqui na Mesopotâmia, né, e no Egito também, são chamadas de civilizações hidráulicas. Né? São civilizações que vão ali utilizar, se apropriar, se aproximar dos rios para tirar o seu sustento. A gente vai fazer diversas vezes aqui uma comparação entre os rios Tigres, Eufrates e o rio Nilo do Egito, né? Porque tanto a galera da Mesopotâmia quanto os egípcios vão se beneficiar dos períodos de cheia. Só que rola. Na Mesopotâmia, as cheias elas são mais violentas, ou seja, mais difíceis de se controlar do que as cheias do Egito. Né? A parte do território ali da atual Mesopotâmia, onde hoje é basicamente a Síria e o Iraque, né? Essa região ela vai ter um relevo em que vai ter uma parte de grandes montanhas, enfim, e quando passa o inverno e essas montanhas começam o degelo, há um grande fluxo de água que torna ali as cheias mais violentas, né? Daí vão surgir obras de diques, diversas engenharias para tentar conter o perigo das cheias dos rios ali da Mesopotâmia. Beleza, gente? Vamos seguindo. Diversos povos se sucederam na região. Basicamente, os sumérios, assírios e os babilônios, né? Os sumérios estão aqui, ó, Sumer, né? Que estão ao sul da região da Mesopotâmia. Os assírios ocupavam essa parte norte aqui nessa região chamada de Assíria. E os babilônios ocupavam basicamente o meio entre os assírios e os sumérios. Essa região aqui está escrito aqui, ó, Babilônia. Beleza? Os sumérios, né, esses povos da Mesopotâmia, eles são a galera que vai ser o divisor de águas na história. Os sumérios que estão aqui, eles são os pioneiros a criar uma forma de escrita. Eles criam a chamada escrita cuneiforme, em formato de cunhas, né? Que vai facilitar ali o comércio, né? A circulação. Os sumérios eles vão ter uma grande rota comercial. E eles vão fundar diversas cidades, aqui, como, por exemplo, Ur, Lagash, Uruk. Né? E também vão ser os sumérios que vão inventar a roda. Os sumérios vão inventar a roda, os sumérios vão englobar a roda nos carros para facilitar a circulação comercial. Os assírios,
eles são um povo, digamos, mais militarizado da região. Os assírios, eles vão ser considerados vão ser lembrados em sua grande parte por conta da sua crueldade e da sua violência. É basicamente um dos primeiros povos que vai ter um exército físico, um exército fixo, né? Então, os assírios é um povo mais militarizado. E a Babilônia, né, os babilônios que estão ali entre os dois territórios, então, eles vão ter um exército e também vão receber influência dos sumérios. Os babilônios eles vão criar o primeiro código de leis escritos, o código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente, né? O código, a lei de Tailão, que faz parte do código, né? O código tem diversas leis, tem diversas ordens, né? Aí o olho por olho e dente por dente é a lei de Tailão, que está inserida ali dentro do código de Hammurabi, né? Ele aplicava penas semelhantes aos crimes. Se o cara arrancou o meu olho, eu vou arrancar o olho dele, né? A lei vai fazer isso. Se um médico está fazendo uma cirurgia aqui, né? Que já existiam cirurgias aqui nesse período, e o paciente morre, era bem provável que o médico também fosse condenado à morte por conta do crime, né? Então, a lei de Tailão, aí dentro do Código de Hammurabi, estabelecia semelhança entre as penas, beleza? Organização social. Aqui, ó. Essa imagem aqui é uma argila, nessa parte de cima aqui, da escrita cuneiforme. Essa daí era a escrita criada pelos sumérios. Vamos falar da organização social. O governo detinha os poderes militares, administrativos e religiosos. Era visto como representante de Deus na Terra. Então, o rei, o monarca, a pessoa que governa, ela era vista como um representante de Deus na Terra. Isso é uma característica é uma característica da teocracia, governo de Deus. A maior parte da população era formada por pessoas pobres. A agricultura e a pecuária consistiam as principais atividades econômicas. Né? Obviamente que existia o comércio, como eu falei, dos sumérios, né? Mas a sua principal atividade era a agricultura e a pecuária. Religião e conhecimento. Os povos da Mesopotâmia eram politeístas, ou seja, acreditavam em diversos deuses. Com a disseminação da escrita, surgem textos com temas religiosos ou mitológicos, como, por exemplo, a Epopeia de Gilgamesh. A Epopeia de Gilgamesh é um texto sumério, né, que narra aí as aventuras desse herói Gilgamesh. Né? E com a disseminação da escrita, né, a gente tem aí o aparecimento de coisas que nos influenciam até hoje. Né? Os sumérios falavam do dilúvio, que os hebreus, né, ou seja, os judeus, falam no Velho Testamento. A região da Mesopotâmia ela sofria inúmeros dilúvios, inúmeras enchentes, né, por conta aí da violência das cheias do Rio Tigres e Eufrates. Então, pode ser que, na verdade, os sumérios já falavam do dilúvio antes dos judeus. Beleza? Os mesopotâmicos desenvolveram a astrologia, medicina e matemática. Aqui embaixo, a gente tem o Código de Hammurabi, as leis, né, do Código de Hammurabi. Vamos falar do Egito, né? Outra civilização hidráulica que vivia ali perto dos rios, né? Na verdade, perto do rio, e tirava o seu sustento dali. Tanto que a gente tem, né, a frase o
o Egito é uma dádiva do Nilo. O que isso significa? Significa que o Nilo proporcionou a sobrevivência do povo do Egito na região, porque o Egito é uma região desértica. E o Nilo vai fomentar o sustento da população na região. Né? Vamos aqui, ó. Nilo, fonte de sustento. Utilização do regime de cheias do Nilo para a agricultura. Vejam aqui essa figura do lado. Né? A gente tem o rio Nilo no seu leito normal. E depois a gente tem o período de cheias do rio Nilo, aqui na foto de baixo. Olha, vejam que ocupou uma grande parte aqui que não estava ocupada. Depois do período de cheias, o Nilo volta para o seu leito normal. E toda essa parte aqui que foi ocupada pelas águas fica rico numa substância chamada de humus. E esse humus é crucial para o desenvolvimento da agricultura. Então, os egípcios eles vão utilizar esse regime para fazer a sua colheita, para plantar, tá bom? Necessidade de irrigar as terras para a agricultura fez com que as aldeias, que eram chamadas de nomos, instaurassem um sistema de trabalho coletivo. Então, no Egito existia um sistema de trabalho coletivo. Para conter ali as cheias, desviar e irrigar regiões, ocorre ali também a construção de canais que vão facilitar a irrigação do local. Com o passar dos tempos, surgiram os chamados nomarcas, que eram líderes locais. Né? Os nomos, ou os nomarcas, eram chefes de determinadas aldeias. A partir dos nomarcas, surgiram dois reinos, o Baixo Egito e o Alto Egito. Olha aqui. Ó. Baixo Egito, mais próximo do Mar Mediterrâneo, e o Alto Egito, aqui na região da Núbia. Com o passar do tempo, vai ocorrer a unificação dos dois reinos, do Alto e do Baixo Egito. Né? Olha aqui, a gente tem, ó, por exemplo, aqui, a coroa do Alto Egito era de uma forma. A coroa do Baixo Egito é de outra forma. E a partir do momento que a gente tem a união desses dois reinos, surge uma terceira coroa que traz aqui o símbolo dos dois reinos. Né? Vamos lá. Ó. Como que era dividida a história, como que é dividida, na verdade, a história do Antigo Egito? É dividida em Antigo Império, Médio Império e Novo Império. O Antigo Império vai de 3.200 a 2.300 a.C. A unificação do Egito que eu falei para vocês, ela é atribuída ao faraó Menés, né? que cria, na verdade, a capital em Mênfis. É nesse momento também que a gente tem a construção das pirâmides mais conhecidas do Egito, né? As pirâmides de Miquerinos, aqui, ó, de Quefrem e de Quéops. Com o passar do Antigo Império, a gente vai ter uma crise ocasionada pelos nomarcas, pelos líderes das aldeias que a gente falou agora há pouco. Né? Então, por conta dessa crise ocorrida aí por conta dos nomarcas, o Antigo Império começa a declinar e a gente tem chamado a ascensão aí do outro período chamado de Médio Império, que vai de 2050 a 1580 a.C. A capital ela não é mais Mênfis, a capital se torna Tebas. Há concentrações de poderes na figura do faraó e ocorre a invasão dos iscos. Né? Um povo vai dominar aí o Egito, chamados iscos. O Novo Império, né? Novamente, depois com a perda, com a fragilidade ali do domínio dos iscos, né? Com o fim ali do Médio Império, há novamente fortalecimento do faraó e a expulsão dos iscos.
Nesse momento aí, de 1539 a 715 a.C., vai ocorrer um curto período de monoteísmo no Egito, né? A reforma religiosa de Abinópolis IV, né? Que vai instaurar um monoteísmo. Esse monoteísmo ele só vai durar o período que Abinópolis IV ele governa o Egito. Depois que ele para de governar, se estabelece novamente o politeísmo. O novo império ele termina aí por conta de uma série de revoltas camponesas, perdas territoriais, né? O Egito passa a ser novamente invadido por outros povos e fome. Beleza? A sociedade egípcia ela é marcada por uma grande desigualdade, né, social e uma divisão em estamentos. São basicamente o faraó, nobres e sacerdotes, soldados, escribas, artesãos e escravos. Vejam aqui, ó, que quanto mais para a base, maior o número de pessoas. Tá? Tranquilo? Vamos aqui, ó. Era uma sociedade agrária, ou seja, sua principal fonte de renda era a agricultura. Era uma sociedade teocrática, o faraó era considerado o representante de Deus na terra, assim como as civilizações da Mesopotâmia, mão de obra servil e modo de produção asiático. Vamos falar um pouquinho sobre o modo de produção asiático. Esse modo de produção asiático ele ocorre em diversos lugares do mundo. Por exemplo, o Egito não está na Ásia, né? O Egito está na África. Mas o modelo de produção é semelhante ao que ocorria em povos da Ásia. Né? A Mesopotâmia ela está no Oriente Médio. Então, e ali também tem o chamado modo de produção asiático. É basicamente que tudo pertence ao monarca, no caso do Egito, aqui falando do faraó. E as coisas eram divididas conforme a vontade do faraó. Então, o modo de produção asiático é basicamente isso. Tudo pertence ao faraó e ele divide como ele bem entende. Tá? Eles eram politeístas, né? Falando da religião, adoravam deuses que simbolizavam fenômenos da natureza, então tinham os deuses da agricultura, das cheias, né? do inverno, o sol, enfim. Acreditavam na vida após a morte, no reino de Osíris. Pirâmides eram túmulos para os grandes faraós. Tá? Aqui eu trouxe alguns deuses egípcios, né? Aqui, ó, Ísis, Osíris, Anubis, Ra, Amon, Ra, Sobek, enfim. São alguns deuses ali que têm essa mistura, né, de homem e animal, né? Tanto que muitos animais aí nos egípcios são sagrados, né? Se vocês jogaram aí o Assassin's Creed Origens, né, que se passa no Egito, a gente vê aí diversas vezes figuras de gato e por um acaso você atacar, né, numa luta por quando acabar matando um gato, lá no jogo aparece uma mensagem que você não pode atacar os gatos, que os gatos são animais sagrados, como por exemplo, né, estou dando aqui no exemplo do Egito Antigo, tá? Se bem que ali se passa bem à frente, né, ali já havia a invasão romana, que a gente vai falar mais para frente, mas o gato é um animal sagrado para os egípcios. A cultura. Desenvolveram técnicas de mumificação que trouxeram diversos avanços na medicina e no conhecimento do corpo humano. São avanços gigantescos na anatomia humana. Né? Desenvolveram a escrita demótica, usada para relatar assuntos do dia a dia no Egito Antigo, né? Uma escrita, digamos aí, mais informal. E o hieroglifo, né, hieroglífica, ou hierogrifo, né, que é a mais usada pelos escribas egípcios para assuntos religiosos. Aqui em cima, a gente tem os chamados hieroglifos, tá? Digamos que é uma escrita mais rebuscada, tá?
Somente no século XIX, a linguagem egípcia começou a ser decifrada com a descoberta da pedra Roseta, que está aqui do lado, né? Pelo exército de Napoleão, a partir do momento que ele estava ali invadindo a África. Nessa pedra existia ali inscrições tanto em hieroglifos como no demótico e em grego. E a partir daí começou-se a se desvendar a linguagem dos egípcios. Beleza? E aí, meus queridos, tudo bem? Como vocês têm passado? Espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai abordar a Mesopotâmia e o Egito, né? Mesopotâmia, né? O termo Mesopotâmia significa o quê? Terra entre rios. E quais são esses rios? São os rios Tigres e o rio Eufrates. Aqui, ó. Eufrates e Tigre. A Mesopotâmia é essa região que está entre os dois rios, né? Tanto que o nome Mesopotâmia significa o quê? Terra entre rios. Beleza? E essas terras estão entre quais rios? O Tigres e o Eufrates. Está bem escrito aqui. Beleza? As civilizações que ocupavam a região usufruíram da chamada crescente fértil. Vamos lá. A crescente fértil é essa crescente, esse mapa daqui de baixo, essa linha pontilhada em forma de lua. Vejam bem que a crescente fértil ela pega outras regiões além da Mesopotâmia. Olha a Mesopotâmia aqui no meio. Né? Outros povos, outros territórios vão ali se beneficiar dessa chamada crescente fértil. Beleza? A Mesopotâmia ela está dentro do território que abrange a crescente fértil. Essas civilizações que nós vamos falar aqui na Mesopotâmia, né, e no Egito também, são chamadas de civilizações hidráulicas. Né? São civilizações que vão ali utilizar, se apropriar, se aproximar dos rios para tirar o seu sustento. A gente vai fazer diversas vezes aqui uma comparação entre os rios Tigres, Eufrates e o rio Nilo do Egito, né? Porque tanto a galera da Mesopotâmia quanto os egípcios vão se beneficiar dos períodos de cheia. Só que rola. Na Mesopotâmia, as cheias elas são mais violentas, ou seja, mais difíceis de se controlar do que as cheias do Egito. Né? A parte do território ali da atual Mesopotâmia, onde hoje é basicamente a Síria e o Iraque, né? Essa região ela vai ter um relevo em que vai ter uma parte de grandes montanhas, enfim, e quando passa o inverno e essas montanhas começam o degelo, há um grande fluxo de água que torna ali as cheias mais violentas, né? Daí vão surgir obras de diques, diversas engenharias para tentar conter o perigo das cheias dos rios ali da Mesopotâmia. Beleza, gente? Vamos seguindo. Diversos povos se sucederam na região. Basicamente, os sumérios, assírios e os babilônios, né? Os sumérios estão aqui, ó, Sumer, né? Que estão ao sul da região da Mesopotâmia. Os assírios ocupavam essa parte norte aqui nessa região chamada de Assíria. E os babilônios ocupavam basicamente o meio entre os assírios e os sumérios. Essa região aqui está escrito aqui, ó, Babilônia. Beleza? Aos sumérios, né, esses povos da Mesopotâmia, eles são a galera que vai ser o divisor de águas na história. Os sumérios que estão aqui, eles são os pioneiros a criar uma forma de escrita. Eles criam a chamada escrita
cuneiforme, em formato de cunhas, né? Que vai facilitar ali o comércio, né? A circulação. Os sumérios eles vão ter uma grande rota comercial. E eles vão fundar diversas cidades, aqui, como, por exemplo, Ur, Lagash, Uruk, né? E também vão ser os sumérios que vão inventar a roda. Os sumérios vão inventar a roda, os sumérios vão englobar a roda nos carros para facilitar a circulação comercial. Os assírios, eles são um povo, digamos, mais militarizado da região. Os assírios, eles vão ser considerados vão ser lembrados em sua grande parte por conta da sua crueldade e da sua violência. É basicamente um dos primeiros povos que vai ter um exército físico, um exército fixo, né? Então, os assírios é um povo mais militarizado. E a Babilônia, né, os babilônios, que estão ali entre os dois territórios, então, eles vão ter um exército e também vão receber influência dos sumérios. Os babilônios eles vão criar o primeiro código de leis escritos, o Código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente, né? O código, a lei de Tailão, que faz parte do código, né? O código tem diversas leis, tem diversas ordens, né? Aí o olho por olho e dente por dente é a lei de Tailão, que está inserida ali dentro do Código de Hammurabi, né? Ele aplicava penas semelhantes aos crimes. Se o cara arrancou o meu olho, eu vou arrancar o olho dele, né? A lei vai fazer isso. Se um médico está fazendo uma cirurgia aqui, né? Que já existiam cirurgias aqui nesse período, e o paciente morre, era bem provável que o médico também fosse condenado à morte por conta do crime, né? Então, a lei de Tailão, aí dentro do Código de Hammurabi, estabelecia semelhança entre as penas, beleza? Organização social. Aqui, ó. Essa imagem aqui é uma argila, nessa parte de cima aqui, da escrita cuneiforme. Essa daí era a escrita criada pelos sumérios. Vamos falar da organização social. O governo detinha os poderes militares, administrativos e religiosos. Era visto como representante de Deus na Terra. Então, o rei, o monarca, a pessoa que governa, ela era vista como um representante de Deus na Terra. Isso é uma característica é uma característica da teocracia, governo de Deus. A maior parte da população era formada por pessoas pobres. A agricultura e a pecuária consistiam as principais atividades econômicas, né? Obviamente que existia o comércio, como eu falei, de sumérios, né? Mas a sua principal atividade era a agricultura e a pecuária. Religião e conhecimento. Os povos da Mesopotâmia eram politeístas, ou seja, acreditavam em diversos deuses. Com a disseminação da escrita, surgem textos com temas religiosos ou mitológicos, como, por exemplo, a Epopeia de Gilgamesh. A Epopeia de Gilgamesh é um texto sumério, né, que narra aí as aventuras desse herói Gilgamesh, né? E com a disseminação da escrita, né, a gente tem aí o aparecimento de coisas que nos influenciam até hoje, né? Os sumérios falavam do dilúvio, que os hebreus, né, ou seja, os judeus, falam no Velho Testamento. A região da Mesopotâmia ela sofria inúmeros dilúvios, inúmeras enchentes, né, por conta aí da violência das cheias do Rio Tigres e Eufrates. Então, pode ser que, na verdade, os sumérios já falavam do dilúvio antes dos judeus, beleza?
Os mesopotâmicos desenvolveram a astrologia, medicina e matemática. Aqui embaixo, a gente tem o Código de Hammurabi, as leis, né, do Código de Hammurabi. Vamos falar do Egito, né? Outra civilização hidráulica que vivia ali perto dos rios, né? Na verdade, perto do rio, e tirava o seu sustento dali. Tanto que a gente tem, né, a frase o Egito é uma dádiva do Nilo. O que isso significa? Significa que o Nilo proporcionou a sobrevivência do povo do Egito na região, porque o Egito é uma região desértica. E o Nilo vai fomentar o sustento da população na região. Né? Vamos aqui, ó. Nilo, fonte de sustento. Utilização do regime de cheias do Nilo para a agricultura. Vejam aqui essa figura do lado. Né? A gente tem o rio Nilo no seu leito normal. E depois a gente tem o período de cheias do rio Nilo, aqui na foto de baixo. Olha, vejam que ocupou uma grande parte aqui que não estava ocupada. Depois do período de cheias, o Nilo volta para o seu leito normal. E toda essa parte aqui que foi ocupada pelas águas fica rico numa substância chamada de humus. E esse humus é crucial para o desenvolvimento da agricultura. Então, os egípcios eles vão utilizar esse regime para fazer a sua colheita, para plantar, tá bom? Necessidade de irrigar as terras para a agricultura fez com que as aldeias, que eram chamadas de nomos, instaurassem um sistema de trabalho coletivo. Então, no Egito existia um sistema de trabalho coletivo. Para conter ali as cheias, desviar e irrigar regiões, ocorre ali também a construção de canais que vão facilitar a irrigação do local. Com o passar dos tempos, surgiram os chamados nomarcas, que eram líderes locais. Né? Os nomos, ou os nomarcas, eram chefes de determinadas aldeias. A partir dos nomarcas, surgiram dois reinos, o Baixo Egito e o Alto Egito. Olha aqui. Ó. Baixo Egito, mais próximo do mar Mediterrâneo, e o Alto Egito, aqui na região da Núbia. Com o passar do tempo, vai ocorrer a unificação dos dois reinos, do Alto e do Baixo Egito. Né? Olha aqui, a gente tem, ó, por exemplo, aqui, a coroa do Alto Egito era de uma forma. A coroa do Baixo Egito é de outra forma. E a partir do momento que a gente tem a união desses dois reinos, surge uma terceira coroa que traz aqui o símbolo dos dois reinos. Né? Vamos lá. Ó. Como que era dividida a história, como que é dividida, na verdade, a história do Antigo Egito? É dividida em Antigo Império, Médio Império e Novo Império. O Antigo Império vai de 3.200 a 2.300 a.C. A unificação do Egito que eu falei para vocês, ela é atribuída ao faraó Menes, né? que cria, na verdade, a capital em Mênfis. É nesse momento também que a gente tem a construção das pirâmides mais conhecidas do Egito, né? As pirâmides de Miquelinos, aqui, ó, de Quefrem e de Quéops. Com o passar do Antigo Império, a gente vai ter uma crise ocasionada pelos nomarcas, pelos líderes das aldeias que a gente falou agora há pouco. Né? Então, por conta dessa crise ocorrida aí por conta dos nomarcas, o Antigo Império começa a declinar e a gente tem a ascensão aí do outro período chamado de Médio Império, que vai de 2050 a 1580 a.C. A capital ela não é mais Mênfis, a capital se torna Tebas.
há concentrações de poderes na figura do faraó e ocorre a invasão dos iscos. Né? Um povo vai dominar aí o Egito, chamados iscos. O novo império, né? Novamente, depois com a perda, com a fragilidade ali do domínio dos iscos, né? Com o fim ali do Médio Império, há novamente fortalecimento do faraó e a expulsão dos iscos. Nesse momento aí, de 1539 a 715 a.C., vai ocorrer um curto período de monoteísmo no Egito, né? A reforma religiosa de Abinópolis IV, né? Que vai instaurar um monoteísmo. Esse monoteísmo ele só vai durar o período que Abinópolis IV ele governa o Egito. Depois que ele para de governar, se estabelece novamente o politeísmo. O novo império ele termina aí por conta de uma série de revoltas camponesas, perdas territoriais, né? O Egito passa a ser novamente invadido por outros povos e fome. Beleza? A sociedade egípcia ela é marcada por uma grande desigualdade, né, social e uma divisão em estamentos. São basicamente o faraó, nobres e sacerdotes, soldados, escribas, artesãos e escravos. Vejam aqui, ó, que quanto mais para a base, maior o número de pessoas. Tá? Tranquilo? Vamos aqui, ó. Era uma sociedade agrária, ou seja, sua principal fonte de renda era a agricultura. Era uma sociedade teocrática, o faraó era considerado o representante de Deus na terra, assim como as civilizações da Mesopotâmia, mão de obra servil e modo de produção asiático. Vamos falar um pouquinho sobre o modo de produção asiático. Esse modo de produção asiático ele ocorre em diversos lugares do mundo. Por exemplo, o Egito não está na Ásia, né? O Egito está na África. Mas o modelo de produção é semelhante ao que ocorria em povos da Ásia. Né? A Mesopotâmia ela está no Oriente Médio. Então, e ali também tem o chamado modo de produção asiático. É basicamente que tudo pertence ao monarca, no caso do Egito, aqui falando do faraó. E as coisas eram divididas conforme a vontade do faraó. Então, o modo de produção asiático é basicamente isso. Tudo pertence ao faraó e ele divide como ele bem entende. Tá? Eles eram politeístas, né? Falando da religião, adoravam deuses que simbolizavam fenômenos da natureza, então tinham os deuses da agricultura, das cheias, né? do inverno, o sol, enfim. Acreditavam na vida após a morte, no reino de Osíris. Pirâmides eram túmulos para os grandes faraós. Tá? Aqui eu trouxe alguns deuses egípcios, né? Aqui, ó, Ísis, Osíris, Anubis, Ra, Amon, Ra, Sobek, enfim. São alguns deuses ali que têm essa mistura, né, de homem e animal, né? Tanto que muitos animais aí nos egípcios são sagrados, né? Se vocês jogaram aí o Assassin's Creed Origens, né, que se passa no Egito, a gente vê aí diversas vezes figuras de gato e por um acaso você atacar, né, numa luta acabar matando um gato, lá no jogo aparece uma mensagem que você não pode atacar os gatos, que os gatos são animais sagrados, como por exemplo, né, estou dando aqui no exemplo do Egito Antigo, tá? Se bem que ali se passa bem à frente, né, ali já havia a invasão romana, que a gente vai falar mais para frente, mas o gato é um animal sagrado para os egípcios. A cultura. Desenvolveram técnicas de mumificação que trouxeram diversos avanços na medicina e no conhecimento do corpo humano. São avanços gigantescos na anatomia humana. Né? Desenvolveram a escrita.
a escrita demótica, usada para relatar assuntos do dia a dia no Egito Antigo, né? Uma escrita, digamos aí, mais informal. E o hieroglifo, né? Hieroglífica, ou hierogrifo, né? Que é a mais usada pelos escribas egípcios para assuntos religiosos. Aqui em cima, a gente tem os chamados hieroglifos, tá? Digamos que é uma escrita mais rebuscada, tá? Somente no século XIX, a linguagem egípcia começou a ser decifrada com a descoberta da pedra Roseta, que está aqui do lado, né? Pelo exército de Napoleão, a partir do momento que ele estava ali invadindo a África. Nessa pedra existia ali inscrições tanto em hieroglifos como no demótico e em grego. E a partir daí começou-se a se desvendar a linguagem dos egípcios. Beleza?